Alô, fala Fofolete, ó, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Fala, Fofas, um excelente domingo de aniversário de namoro a todos. Espero que vocês tenham curtido bastante suas patroas. Mas agora é o momento de falar de economia, falar de criptomoedas, falar de Bitcoin, a moeda da praia, e o fundo do Bitcoin. Esse é o índice, esse é o valor do barril de petróleo, tá? Pessoal, nós estamos em ampla tendência de alta no preço do petróleo e principalmente se agravou depois do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, tá? Do conflito Rússia e Ucrânia. E nós estamos ainda em tendência de alta do petróleo. Por que o petróleo ele impacta tanto na nossa economia? Bom, basicamente porque o petróleo é a maior fonte de energia necessária para o mundo globalizado de hoje. Agora, recentemente, em março, os Estados Unidos fez algumas sanções de que não iria mais comprar ou importar petróleo da Rússia e nem gás natural. Dessa forma, eles começaram a aumentar, ampliar a produção, a produtividade de petróleo, que antes eles captavam, se eu não me engano, 5% do petróleo utilizado nos Estados Unidos provinha aí da Rússia. Então, 5%, apesar de ser um valor baixo, representava uma determinada quantidade para a economia americana, mas o petróleo e o gás natural russo, que também foi bloqueada aí a sua compra, né, de vários países europeus que tinham essa parceria, esse combinado com a Rússia, isso com certeza influenciou em toda a dinâmica de transportes no mundo todo. Então, vocês viram lá, eu já mostrei numa live para vocês, os portos chineses completamente travados, cheio de barcos, também por conta da paralisação obrigatória de quarentena para os funcionários, né, lá, chineses de 15 dias, associado mais a toda essa dinâmica de compra de petróleo no mundo todo, reduzindo bastante a participação russa com a exportação para outros países, né, por conta das sanções. Então, isso levou uns 3 meses para ser bastante impactado. Isso começou em dezembro, mas começou a ser impactado de fato em março em diante. E com certeza isso está afetando toda a dinâmica econômica global. Tá? Então, pessoal, basicamente o que nós temos que ver é o que nós devemos acompanhar para isso se refletir nos mercados voláteis e não somente no mercado cripto em si, não especificamente apenas para o mercado cripto, é a relação dessa principal commodity hoje do mundo, é a commodity mais necessária hoje do mundo, é o petróleo, para que ele atinja um nível, um patamar de valor, onde ele consiga produzir um topo duplo. E esse topo duplo, quando ele surgir, e pode surgir agora ou pode surgir mais para frente, porque ele ainda está em tendência de alta, mas nós temos um topo anterior aqui. Então, conforme eu já expliquei para vocês, as pessoas, os políticos, os órgãos públicos, eles mentem, mas o gráfico não mente. Então, aquilo que eu estou pesquisando e procurando é quando que as coisas vão tender a normalizar para a gente realmente consolidar um fundo no Bitcoin, consolidar um fundo em outros mercados. Então, a primeira coisa é ver aonde nós podemos bater o topo histórico, o topo duplo ou o topo de preço do barril de petróleo. Pois, uma vez que o barril de petróleo ele chega em um valor em que ele consiga se estabilizar, normalmente o que tende a acontecer é que a gente vai ter uma economia mais normalizada, uma economia onde é também aí controlado a inflação, tá? Porque atualmente, fora toda a dinâmica do Covid, todos os problemas que vieram com o Covid, toda a impressão de dinheiro, o afrouxamento quantitativo, e toda essa relação que nós estamos do Federal Reserve dele estar entre a cruz e a espada, onde ele não pode mais utilizar o recurso de quantitative easing, o afrouxamento quantitativo, né, que é a injeção de dólares, impressão de dólares no mercado, ao mesmo tempo ele não vai poder elevar a taxa de juros do infinito, porque senão isso ele pode provocar uma recessão global com um impacto nunca antes visto na história. Então a gente vê, por exemplo, que nem o Brasil, né,
tentando pagar aí uma taxa Selic elevadíssima de 13,5%, daqui a pouco vai estar 14%, daqui a pouco talvez 15%, para tentar atrair o maior número possível de investidores externos para investir no Brasil, ou comprar commodities agrícolas, ou comprar os recursos aqui, tá? Então nós estamos todo com essa dinâmica e tudo isso se resume basicamente em duas coisas: a elevação da taxa de juros, a três coisas, aliás: a elevação da taxa de juros, o preço do petróleo e também o apertamento quantitativo. São três coisas que nós estamos vivendo que influenciam diretamente o preço dos mercados voláteis. Pois os Estados Unidos pagando ou prometendo uma taxa de juros elevada, ou seja, pagando uma taxa de 2% ou mais da dívida soberana, ela atrai investidores do mundo todo. O cara aquele que é bilionário, o cara ali que é os caras, né, que são responsáveis aí por fundos de investimentos como a BlackRock ou como o banco JP Morgan Chase, eles vão ter interesse em colocar bilhões de dinheiros de clientes que estão sob a custódia deles, ao invés de colocar no mercado volátil, no mercado mais de risco. Eles vão tirar esses 2 bilhões e vamos colocar $1 trilhão em comprar dívida soberana americana, que vai nos dar um retorno aí de 3, 4 anos, pagando 2% anualizado, que basicamente é o que nossos robozinhos quantitativos estão tentando todos os anos, né? Então, basicamente, nós vemos essa migração e esse esfriamento econômico acontecendo por conta de todos esses fatores. Então, um gráfico que é muito interessante da gente acompanhar e que eu estou passando a acompanhar é o gráfico do petróleo. Por quê? Porque para mim importa quando o petróleo vai atingir a sua alta histórica. Uma vez que o petróleo terminar, encerrar de produzir topos e fundos ascendentes, isso representará que a economia vai entrar dentro de um contexto de mais normalidade. E seria também o suficiente para nos responder algumas dúvidas. O que acontecerá com aqueles que produzirão petróleo para ou encontrarão fontes alternativas de energia ao petróleo nos próximos 4, 5 anos, né? O que isso tudo vai afetar? Então, com certeza, nós estamos vivendo uma coisa muito inédita no mundo, é uma coisa muito interessante que está acontecendo, e, cara, com certeza, em algum momento, nós vamos bater esse topo do petróleo. Então, esse seria um dos indicativos para que o nosso querido S&P 500 consiga ter um alto nível de volatilidade, e geralmente quando ele bate picos de volatilidade, o S&P 500, quando ele atinge um pico de volatilidade, ele atinge um fundo. Então, por exemplo, na sexta-feira, pessoal, a gente viu o preço do S&P 500, dos ativos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, perdendo bastante valor, né? Não conseguindo romper uma região de retração de Fibonacci, onde quando a gente precisa que ele altere, né, a tendência, é quando os ativos começam a entrar em uma tendência de alta. Se a gente pegar aqui, eu vou colocar o setup aqui da média de 8, que ele facilita bastante a minha vida aqui. Se eu pegar aqui o S&P 500, e a gente está abaixo dele, né? Eu até tinha produzido 2 cenários aí. O cenário A, que era o cenário de ele ameaçar fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e reverter e trazer um pouco mais de calmaria e normalidade. Ou o cenário B. Então, a gente ainda está desenhando um dos cenários, ainda não foi confirmado. Se a gente perdeu o S&P 500, o fundo do S&P 500, na abertura do mercado agora, às 19 horas, os mercados futuros do S&P 500, começar a perder os 3.800 pontos, tá? Como ele estava aqui, nós vamos evoluir para o provável cenário B, ou seja, mais derretimento em todos os mercados voláteis, seja mercado de ações, seja mercado de cripto. Os fundos de investimentos maiores, ou aqueles que controlam o smart money, e os investidores mais experientes, os investidores de cripto, investidores de mercados de ações mais experientes, eles vão sair dos mercados de alto risco e vão cada vez mais transformar em dólar, para possivelmente, inclusive, não só investir em dólar, porque o dólar, com a venda de dívida pública, de dívida soberana americana, o dólar tende a ficar mais escasso, ele tende a ser reduzido. É como se acontecesse uma queima de dólares do mercado.
tá? Porque o governo ele troca o título de dívida soberana pelo dólar recebido do investidor. Então, existe a queima de dólares pelo governo. Dessa forma, pessoal, nós vamos ter uma valorização do dólar, uma valorização do tesouro direto americano, ou da dívida pública americana, ou da dívida soberana, como alguns falam, e nós vamos ter possivelmente mais queda e sofrimento nos mercados voláteis, como Bitcoin, criptoativos, altcoins no geral, e o S&P 500 também, tá? Então, essa semana que vem vai ser uma semana extremamente importante. Por quê? Porque pode ser a semana em que nós tenhamos uma perda parcial do fundo anterior e, se ele conseguir segurar até durante a metade da semana, a gente pode ter um evento nos mercados criptos chamados de short squeeze, que é a busca de liquidez dos apostadores de baixa, pois nós vamos ter o Triple Witch, agora eu não lembro o nome, tá? Mas nós vamos ter o vencimento de vários contratos futuros financeiros, todos no próximo final de semana, na próxima sexta-feira, tá? Que é a terceira semana do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Avalie aí, curtir, dar like, se inscrever no canal, compartilhar com os amiguinhos satânicos que assistem o Fernando Ulrich também. E tamo junto, fofas. Um abração aí.